o tempo das oportunidades. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia. Se você não quiser, você pode acompanhar a leitura aqui na tela. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, do verso 14 ao 19. É um recorte, é um pedaço de uma experiência entre dois homens, um profeta de Deus e um rei na nação de Israel. E uma experiência que ficou registrada na palavra de Deus, que tem muito a me ensinar e a te ensinar na nossa fé, na nossa vida espiritual, sobre as oportunidades de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha o nível de reconhecimento do rei ao profeta de Deus. Verso 15. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Amém, meus irmãos? Amém? O Espírito Santo ministre fundo, profundamente, poderosamente essa palavra nos nossos corações. Diga mais uma vez comigo: oportunidades. Quando a gente fala de oportunidades, talvez uma das formas de a gente entender isso biblicamente é a gente observando a linguagem da palavra de Deus para falar sobre os tempos, sobre o tempo e os tempos. No Novo Testamento, o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, foi escrito na língua grega. E a língua grega, ela tem 2 termos, 2 palavras diferentes para se referir a tempo. A palavra cronos e a palavra kairos. São 2 palavras porque são 2 sentidos diferentes. São 2 maneiras diferentes de enxergar o tempo. A palavra cronos, ela se refere à contagem do tempo de forma alinhada, linear. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. O tempo contado de maneira linear. O tempo como nós conhecemos. Nós estamos no ano de 2022, contado o tempo de uma forma linear, cronos. Mas a palavra de Deus muitas vezes utiliza, para se referir ao tempo, a palavra kairos. A palavra kairos, ela se refere a tempo como uma outra forma. Ela se refere a tempo como momentos. O tempo para cada coisa acontecer. Ou um tempo oportuno para cada coisa. É interessante que no Velho Testamento a Bíblia vai falar que é
exatamente assim que Deus chama a nossa atenção para o trabalhar dele nas nossas vidas. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer no verso 1: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para acontecer cada coisa. E o Salmo 139 vai dizer que Deus, Ele tem anotado tudo o que Ele preparou para as nossas vidas em todos os tempos, em todas as fases da nossa vida. E é muito interessante pensar de maneira paralela com isso, que Efésios capítulo 2 vai dizer, capítulo 1 vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais por Deus. A visão que a Bíblia passa para nós, queridos, Kairós, é que de momentos em momentos na nossa vida, fases em fases, que às vezes podem ser curtinhas, breves, mas às vezes podem ser períodos, estações da nossa vida, etapas da nossa vida de anos. O Senhor abre portas, um tempo especial para um propósito dele. Kairós, um tempo de oportunidades, um tempo de portas abertas. É até interessante que a palavra oportunidade, ela tem origem latina e ela expressa exatamente isso. A palavra é uma junção de op, que significa ir na direção de. E o final da palavra, que seria para nós oportunidades, né? Mas na língua latina é falado de outra forma, ele vai se referir a ir no porto, a estar no porto. O porto onde as embarcações encostam, elas descarregam, recarregam e entram no mar. Oportunidade, querido, significa estar na direção do porto que nos leva a uma experiência nova, a uma experiência diferente. E a palavra de Deus vai dizer que cada oportunidade que se abre nas nossas vidas é algo que é um tempo de Deus para aquele momento. E assim como num porto, ou num aeroporto, ou enfim, qualquer outro lugar, num ponto de ônibus, a pessoa que não chega na hora certa, não está preparada para aquela oportunidade, para embarcar, a embarcação vai embora. E ela não vai conseguir embarcar naquela viagem. O avião vai decolar. E a pessoa não vai fazer parte daquela decolagem. O ônibus vai passar. Aquele ônibus, aquela oportunidade passou. Oportunidades, queridos, elas são para aquele momento. Ou se aproveita, ou se perde. E aí, talvez dê para a gente lamentar um pouquinho, mas já se refazer para esperarmos a próxima oportunidade, que ela não seja perdida. Oportunidades na vida que não se aproveita. Existem muitas pessoas que assumem para si a identidade de serem pessoas isoladas. Mas elas têm um sonho enorme de encontrarem uma pessoa especial para namorar, noivar, casar e constituir uma família. Como que eu vou encontrar a oportunidade? Como que eu vou ter a oportunidade de encontrar uma pessoa especial na minha vida, se eu me tornar uma pessoa isolada, que não gosto de me relacionar? Eu não estou dizendo, querido, que você tem que botar uma peruca de palhaço, um nariz de bolinha, luzinha no pescoço e ficar se aparecendo na praça lá no centro da cidade. Cada pessoa tem o seu temperamento, tem o seu jeito de se comportar. Mas como é que alguém pode ter a esperança? Vai esperar a pessoa certa bater na porta da sua casa, ir até lá o seu quarto, aonde você está trancado lá, e dizer para você: eu sou a pessoa da sua vida, o amor da sua vida, eu vim aqui com meu cavalo branco buscar você. Você está entendendo? Quantas pessoas que
que dizem que querem viver uma vida espiritual forte, mas elas o tempo todo estão dizendo que estão muito cansadas. Ah, pastor, eu começo a orar, eu durmo. Eu começo a ler a Bíblia e aí já fica um negócio estranho, eu já não entendo, e aí eu deixo para lá. Aí eu fico escutando alguns louvores, pastor, para ver se dá para passar um pano, uma média assim. Mas quer ter uma vida espiritual forte. Ah, pastor, sabe esse negócio de jejuar me dá uma dor de cabeça, pastor. Nossa, eu sinto uns negócios estranhos. Pastor, eu trabalho no pesado, pastor. Eu não posso jejuar. Aí começa a arrumar desculpas. Desculpas, meu irmão. Desculpas. Deixa eu falar para você. Desculpas. Mas quer ter uma vida espiritual forte. Como? Como que isso pode acontecer? A pessoa, ela quer uma nova oportunidade de emprego. Ela quer entrar numa nova área no mercado de trabalho. Um bom emprego para ganhar bem. Mas ela não quer estudar. Ela não quer fazer novos cursos. Ela não quer se qualificar no mercado. Mas ela quer ter um bom emprego. E tem que ganhar bem. Como? Como que isso vai acontecer? Porque, queridos, as oportunidades, elas vão vir. É certo que as oportunidades vão vir. Mas o problema é que a gente, às vezes, não se prepara para aproveitar as oportunidades. Dia desse eu estava falando com líderes de células, com os líderes de célula da nossa igreja. Uma prática que eu tenho, dada a importância de cada homem, cada mulher. Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão aí, por favor. Esses homens e mulheres abençoados, maravilhosos, que cuidam da gente, que encorajam a gente nas nossas células, enfim, uma bênção. E eu tenho uma prática de muitas oportunidades que eu vou participar como pastor, e eu vejo que dá para incluir outros irmãos da nossa igreja, eu já compartilho com o pessoal. E aí eu jogo lá e falo, a oportunidade está aí, aproveita. E aí, às vezes se aproveita, às vezes não se aproveita, mas a oportunidade está lá, para todos. Existem alguns comportamentos que não fazem o menor sentido. Muitas pessoas querem ser ricas, que nem o Elon Musk, que eu acho que ainda é o homem mais rico do mundo, dono da empresa de carros elétricos e de foguete lá, né? Enfim. Mas ser rico que nem o Elon Musk, todo mundo quer ser. Ou a maioria quer ser, muita gente quer ser, sei lá. Mas perder umas horas de sono, de descanso, trabalhando como ele, poucos se dispõem. Eu lembro do Bill Gates, dono da Microsoft, da tela da maioria dos nossos computadores, né? A maioria dos computadores tem o Windows, né? Da Microsoft. Bill Gates uma vez foi convidado para dar uma palestra na escola em que ele estudou. E aí ele estava lá dando uma palestra, compartilhando da sua história, das suas experiências, do seu aprendizado e tal. E conta-se que no meio da sua palestra, eu li isso numa revista, no meio da sua palestra, ele virou para todos os estudantes da escola que estavam reunidos ali para ouvir ele falar, e ele disse assim, prestem bem atenção, tenham mais respeito pelos nerds da sua sala. Porque muito provavelmente, esses nerds, que às vezes não sabem jogar bola, mas tiram notas boas, ou porque eles têm um pouco mais destacada capacidade, ou porque são mais esforçados do que a média, respeitem os nerds da sua sala, porque muito provavelmente eles serão teu patrão no dia de amanhã. E por aí vai, queridos. Muita gente quer ter uma vida espiritual, onde possa dar muitos frutos, profetizar, receber visões e revelações do Espírito Santo. Ter uma palavra de Deus que desça como um bálsamo
transformador nos corações das pessoas. Ser usado por Deus para operar milagres, curas, abençoar as vidas de muitas pessoas e dar muito fruto. Pessoas que admiram e que gostariam de ter uma vida frutífera, pujante, como grandes ministros que a gente vê na internet, como grandes adoradores da música, que cantam, que tocam, como grandes pregadores, líderes de igrejas fortes, frutíferas, que fazem a diferença no mundo. Mas poucos querem abrir mão das suas vaidades, poucos querem abrir mão dos seus prazeres para buscar mais da presença de Deus e submeter a sua vontade à vontade de Deus, crendo de verdade que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Tem uma chave espiritual que inclusive hoje eu ouvi essa palavra, essa afirmação novamente, que diz o seguinte: a unção que a gente respeita, a gente recebe. Essa afirmação ela está muito no meu coração ultimamente. Se você é o tipo de pessoa que você fica vendo pela internet fofocas e comentários sobre a igreja dos outros e fica avaliando, julgando a pregação dos pregadores, a palavra dos pregadores, e fica julgando e avaliando a qualidade dos ministérios de outras igrejas por aí, e fica compartilhando com as outras pessoas os tropeços, as fraquezas e os fracassos de outras igrejas, querido, entenda uma coisa: você atrai aquilo que você dá atenção. O que você vive é o que você dá atenção. Se você presta atenção nos erros e nos fracassos, é isso que vai fazer parte da sua vida. Ah, mas tem um negócio lá que falou e tal. Querido, se você não entendeu, se não fez sentido para você, amém. Segue em frente teu caminho, fique com paz no coração, mas não cabe a você julgar ninguém e nem a igreja do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, a unção que a gente respeita, a gente recebe. Jesus ele disse: quem serve o profeta pela condição de profeta receberá também a recompensa de um profeta. Queridos, sabe o que são oportunidades? Oportunidade é aproveitar o que está acontecendo hoje para ver os frutos disso amanhã. Oportunidade é aproveitar o que está acontecendo hoje, esperando os frutos do que está acontecendo hoje virem no futuro, no dia de amanhã. Oportunidade, queridos, muitas vezes a gente não sabe o que vai ser. A gente só vai saber se a gente estiver lá para ver. Mas a gente quer muitas vezes saber antes no que vai dar, para resolver se a gente vai aproveitar a oportunidade ou não. As pessoas que não perdem oportunidades, elas são aquelas que conseguem enxergar que tem algo valioso por trás daquele encontro. As pessoas que não perdem oportunidades são pessoas que conseguem perceber algo valioso por trás daquele acontecimento. E uma coisa que de vez em quando eu digo para discípulos aqui na nossa igreja é meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos estar sensíveis é para onde que o reino de Deus está se movendo? Em que direção que o Espírito está soprando? Está soprando para lá, pastor. O reino de Deus está se movendo nessa direção. Vai nessa direção. Esteja no lugar onde Deus está fazendo as coisas. Porque é ali que provavelmente se abrirão as maiores oportunidades de Deus na sua vida. Eu estou dizendo como se Deus visse a nós como
caçadores de oportunidades. Eu estou falando oportunidades, eu não estou falando oportunismo. Oportunismo é um comportamento de mau caráter. Oportunidades são pessoas sedentas, que querem aproveitar tudo que Deus tem para você nessa vida. Não querem perder nada que se passar. Só que para isso, queridos, é muito importante ter visão espiritual. Uma visão espiritual limpa, para perceber as portas que Deus está abrindo. E não ficar... É aquele negócio do ponto de ônibus, meu irmão. É aquele negócio de chegar no aeroporto atrasado. Não vai esperar. A oportunidade, ela vem. Aproveita-se ou não se aproveita. É isso que acontece. A gente precisa aprender o grande valor de cada oportunidade na nossa vida, queridos. A gente precisa despertar para isso. E se você está recebendo essa palavra e você está entendendo o que eu estou falando, eu gostaria de convidar você. Eu tenho mais coisas para falar e eu peço a você, por favor, se ajeita na cadeira aí, porque eu tenho muita coisa para falar para você. Pode se preparar. Espírito de sono e de canseira, sai desse lugar em nome de Jesus. E se você começar a doer suas costas, aí você pode levantar, meu irmão. Dá uma volta lá nesse corredor e volta para cá. Mas eu vou entregar tudo que eu tenho no meu coração para você. Aproveita quem quiser. Vamos falar um pouco sobre esse texto? A gente tem aqui a história do profeta de Deus, Eliseu, e do rei de Israel, naquela época em que o profeta Eliseu já estava envelhecido, estava muito doente, e Deus não curou ele dessa doença, mas foi realmente a doença que ele terminou a sua vida. E aí então o profeta Eliseu, já no final da vida dele, o homem que reinava sobre Israel era o rei Jeoás. E aí então, nas últimas experiências do profeta Eliseu, ele teve esse contato com o rei Jeoás. E uma coisa muito interessante é o texto dizer, é que foi o rei Jeoás que foi ao encontro do profeta Eliseu. Foi fazer uma visita. Falar uma coisa, a palavra de Deus diz que Jeoás, ele não era um homem que vivia dentro da vontade de Deus. Muito pelo contrário. O bicho era teimoso, ele era idólatra, crente desviado mesmo, era o rei Jeoás. Terrível, dificílimo aquele homem. Mas ele era rei de Israel. E uma coisa, de vez em quando vinha um pouco de juízo na cabeça de Jeoás, que era, ele de vez em quando dava ouvidos com temor no seu coração à voz de Deus que saía da boca do profeta Eliseu. Olha só que coisa interessante. Um homem desviado, mas ele dava muita atenção à palavra que saía da boca do homem de Deus. Preste bem atenção nisso, isso é uma chave espiritual. O livro de Crônicas, ele diz, crede em Deus e nos seus profetas e prosperareis. Crede em Deus e nos seus profetas e prosperareis. Foi um rei de Israel que disse isso. E o texto conta a experiência aqui, queridos, em que o profeta, ele tem uma direção de Deus, aproveitando o fato de que o rei foi visitá-lo. E o rei ali começa a chorar, vendo que o profeta já estava fraquinho, doente. E ele grita uma expressão forte de fé, com muita reverência. Ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha que coisa, gente. Tem muita gente dentro das igrejas que está com a vida totalmente perdida. Jeoás era um exemplo disso. Ele reconhecia, quando ele chamava o profeta de carros de Israel e seus cavaleiros, o rei que tinha o governo da nação nas suas mãos, ele reconhecia que o rumo da nação era determinado pela palavra que saía da boca de Deus e não por ele. Olha que coisa chocante. Ele sabia disso,
mas não vivia. Você está percebendo, querido, que ir na igreja não determina nada sobre a sua vida? Não determina tudo sobre a sua vida? Dizer que crê em Deus não determina tudo na sua vida? Porque é preciso guardar a palavra e viver. Nem só de pão viverá o homem, que dissemos agora há pouco, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele aproveita esse momento e fala ao rei: ok, chega aqui, rei, eu tenho uma palavra de Deus para você. E então o profeta, ele realiza ali um ato profético. Atos proféticos são momentos simbólicos, onde através de movimentos, através de gestos, através de sinais, de comportamentos, pessoas anunciam a palavra de Deus ou a vontade de Deus através disso. E o profeta, então, dá uma palavra de Deus ao rei naquele momento. Muitas vezes, queridos, palavras de Deus, elas são liberadas a nós por pessoas que são referência na nossa vida. E foi por isso que eu disse até: crede em Deus, crede nos seus profetas e prosperareis. E nós precisamos dar atenção a isso. Sabe, abrir um parêntese aqui, uma coisa que já me atrapalhou um pouco no ministério. Hoje não atrapalha mais. Mas já tive experiências, às vezes, difíceis de pessoas chegarem. Às vezes eu entregar uma palavra com muita reverência, com muito temor diante de Deus, uma palavra que ardia no meu coração. E às vezes depois chegar pessoas e falar: pastor, o pastor pregou demais hoje, falou bastante, hein? 1h30 pregando, pastor. Foi boazinha a palavra, mas o pastor falou demais. Isso não me preocupa mais. Nossa, pastor, pegou pesado hoje. Ou, pastor, nossa, foi levezinha essa palavra hoje, né, pastor? Precisava de vez em quando de dar um chacoalhão. De vez em quando a gente precisa de umas dedadas na costela, pastor. Homens e mulheres de Deus, eles não são determinados pelos apelos do povo. Eles são determinados pela direção do Espírito de Deus. Eliseu, ele estava diante do rei da nação. E ele tinha respeito pelo rei da nação. Mas ele não se abalava em falar ao rei o que Deus queria que ele dissesse. E aí então, voltando para o texto aqui, a primeira palavra que o profeta deu ao rei naquele momento, como diz o texto, foi para o rei pegar o arco, do arco e flecha, né? Pegar o arco, pegar as flechas, para ele se preparar. E ele vira para o rei: você está com o arco? Tô, rei. Ô, profeta. Você pegou as flechas? Tô, rei. Profeta. Com as flechas. Agora abra a janela. Abri, profeta Eliseu. Janela aberta. Ok. Vou colocar a minha mão sobre as suas. E o profeta colocou as suas mãos sobre as mãos do rei. Mãos de unção. Como que dizendo, num ato profético, dentro daquele ato profético, Deus está ungindo as suas mãos, e o que acontecer com estas mãos será obra de Deus através das suas mãos. E aí então o profeta diz para o rei: agora pega na direção da janela, lá para fora, e atire uma flecha bem longe. Não é qualquer flecha, é a flecha da vitória. É a flecha de quem quer viver uma vida vitoriosa na presença de Deus. E ele faz isso. E essa palavra é confirmada. A vitória não do rei Jeoás, mas do Senhor, no meio do povo de Israel, sobre os seus inimigos. Abriu-se um tempo de vitórias. E eu quero dizer isso sobre essa casa, sobre cada um que está aqui. Abriu-se um tempo de vitórias na sua vida, meu irmão e minha irmã.
A mesma palavra que está registrada aqui na palavra de Deus, eu quero entregar ela no seu coração. Está se abrindo uma estação de oportunidades de vitórias na sua vida, em nome de Jesus. O tempo foi aberto. Aí então o profeta chega para o rei e lhe dá uma segunda palavra de Deus. E a segunda palavra foi para ele juntar as outras flechas, as que sobraram na sua mão. Ele pegar as flechas restantes e bater no chão com as flechas. Como que dar pontadas no chão. Ferir a terra com as flechas que ainda estavam nas mãos dele. Lembra-se, um ato profético, um momento profético foi aberto. Flecha da vitória. Agora pegue as demais flechas e fira o chão com elas. Apenas aqui, a diferença é que agora ele não diz o que deve fazer, ele apenas deu a direção ao rei. Apenas a palavra de instrução, sem explicar os detalhes. Como que se o rei chegasse assim para o profeta e falasse: mas, profeta, para que você está mandando eu fazer isso? Não, faça o que eu estou dizendo. Pegue as flechas, fira o chão com as flechas. Mostre a tua atitude. Sem explicar os detalhes. Queridos, isso é muito importante. Porque isso agora, esse momento, não dependia mais do profeta e nem da palavra do profeta. Não dependia mais da mão do profeta sobre a mão do rei. Dependia apenas da atitude do rei Jeoás. Diante dessa palavra, que atitude que você vai ter? Eu quero crer em nome de Jesus que cada pessoa que está aqui está entendendo o que essa palavra quer dizer. Quando se abre um tempo de Deus, de oportunidades na sua vida, que atitude você vai ter, meu irmão? Existe uma parte que cabe a Deus. As estações, as portas abertas, as oportunidades vêm dele. E muitas vezes ele nos dá uma palavra, sem nos dar detalhes, ele nos dá uma direção e que nós devemos reagir dando uma resposta por fé. E que atitude que nós costumamos ter quando recebemos uma palavra de Deus na nossa vida. E aí, qual foi a atitude do rei? O rei pegou as flechas. Ele pegou as flechas e ficou meio que olhando para o profeta assim, para ver a cara do profeta. Sabe quando você está num lugar, você está fazendo uma coisa e você está olhando a pessoa que te deu a orientação para ver se está bom o que você está fazendo? Eu imagino, eu visualizo isso. A Bíblia não fala esse detalhe, mas eu visualizo isso. O rei pegando as flechas, olhando para a cara do profeta e vendo se ele estava fazendo certo, sabe? E aí ele pega, 3 estocadas de flecha no chão. 3 vezes. 3 vezes está bom, gente? Ou é pouco? Depende. Depende da atitude de cada pessoa. 3 vezes está bom ou é pouco? Depende. Depende se você e eu queremos viver dentro da nossa segurança, da nossa estabilidade, ou se você e eu queremos viver o novo de Deus. Depende. 3 vezes está bom ou é pouco, queridos? Depende. Depende se você quer arriscar viver pela fé e entrar nas portas de oportunidades que Deus está abrindo para você nesse tempo, ou se você quer continuar vivendo o mesmo de sempre, e aquilo está bom. Meu querido, minha querida, 3 vezes está bom ou é pouco? Depende. Depende se você quer viver acomodado, ou se você quer romper para viver num nível mais elevado. Depende.
depende da fé, depende da atitude, depende do tipo de vida que nós queremos viver. Depende do quanto nós queremos aproveitar cada estação, cada porta, cada oportunidade, cada porção liberada dos céus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você quer viver tudo? Você quer viver pouco? Você quer viver nada? A atitude do nosso coração vai determinar. O rei Jeoás bateu 3 vezes. E eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o número 3. Números na Bíblia, eles sempre trazem significados. 3, 4, 12, 40. Muitos números que trazem significados na Bíblia. O número 3 na Bíblia, ele tem uma representação de estabilidade. Algo estável. O número 3 na Bíblia muitas vezes é citado de uma maneira muito positiva. Deus, ele é um Deus triuno. Ele tem uma natureza perfeita. Mas também, queridos, 3, ele também pode representar uma zona de conforto. Pessoas que vão atrás de uma estabilidade numa atitude de acomodação. Uma atitude de se conformar com a vida mediana, de águas rasas e não de águas mais profundas. Aqui tá bom. Aguinha no pé aqui, dá uma refrescadinha no meio dos dedinhos do pé. Suficiente, vou ficar por aqui. Não quero ir mais fundo. O problema, queridos, é que o rei Jeoás, ele não percebeu que naquele momento uma oportunidade estava se abrindo. Ele achava que o profeta talvez ele teria apenas um recadinho para ele levar para o povo, ou sei lá, qualquer outra coisa que passou na cabeça dele. Preste bastante atenção nisso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Quando se abre uma oportunidade, não é tempo de procurar estabilidade. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Quando se abre uma oportunidade, não é tempo de procurar estabilidade. Oportunidade é tempo de romper. Oportunidade é tempo de ir além. Oportunidade é tempo de dar um passo de fé. Oportunidade, meu irmão, minha irmã, é o tempo de aproveitar, mergulhando de cabeça, querendo viver o tudo. É um modo de dizer meu, chupar a fruta até o caroço. E a casca mastigar também, se for possível, não deixar passar nada. E se der para engolir o caroço, vai junto. Mas eu não quero perder nada do que está se abrindo para mim nesse tempo. É assim que se age em oportunidades, queridos. É assim que se age, se entra de cabeça. A consequência nessa história aqui foi que, pelo fato de o rei Jeoás ele ter batido apenas 3 vezes, ele bateu porque ele pensou, poxa, eu não estou vendo nenhuma mudança, nenhuma expressão na cara do profeta. Ele mandou bater, eu bati 3, tá bom. Acho que tá bom. Por ele ter sido tímido, por ele ter sido preguiçoso, por ele ter sido incrédulo, por ele ter sido acanhado na sua atitude, Israel teria apenas 3 oportunidades de vencer os seus inimigos. E isso daqui é muito interessante. Tem uma outra chave espiritual atrás disso daqui. Preste bem atenção. O agir de Deus com Jeoás e com Israel, ele foi proporcional à fé, à atitude do rei. Quantas vezes você bateu? 3 vezes. Então serão 3 vezes que a minha graça será com você, dando vitória sobre seus inimigos.
Queridos, e é isso que acontece na vida de qualquer pessoa até os dias de hoje. A chave espiritual é essa. Deus sempre vai agir nas nossas vidas de maneira proporcional à fé, ao nível de confiança, à atitude que nós tivermos diante de suas palavras. Você está entendendo por quê que eu falei no começo que tem muita gente que espera muito, mas que vive pouco? E isso é uma chave bíblica. O que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia pouco, colherá pouco. O próprio Cristo disse isso. E realmente foi o que aconteceu. A nação de Israel teve favor do Senhor e venceu os inimigos do reino da Síria, lá em cima de Israel, 3 vezes. E depois dessas 3 vitórias, o rei Jeoás morreu. Não parece interessante isso, gente? Não parece interessante? Poxa, ele venceu 3 vezes, depois morreu, e ele morreu na alta. Se dá para dizer assim, né? Tá sus, fez um bom serviço. Aquele crentinho morno, desviado. E ainda teve 3 vitórias. E depois morreu. Mas, querido, sabe qual que foi a coisa interessante? É que depois que o rei Jeoás morreu, deixando Israel em vitória, veio o filho dele, Amazias. O rei Amazias. Amazias substituiu Jeoás no reino. E Amazias aprendeu do seu pai toda conduta, todo mau caráter, toda atitude incrédula diante de Deus e rebelde, desobediente diante de Deus. O filho reproduziu direitinho o que o pai fez. Só que por causa da atitude acanhada, atitude tímida do pai, não tinha nada da experiência que o pai viveu com Deus para deixar para o seu filho Amazias. Isso daqui é uma quebra de um princípio espiritual. Sabe por quê, queridos? Essa semana eu estava conversando com meu pai. Liguei para ele, a gente estava batendo um papo, compartilhando coisas, enfim. E eu não sei porquê, foi de uma maneira meio, eu diria assim, meio inadvertida, assim, não tinha, na nossa conversa, não estava falando nada muito nesse sentido. Mas ele virou e disse assim: são os pais que deixam coisas para os filhos, e não os filhos deixam coisas para os pais. Os pais têm esse papel de deixar algo para os filhos. E eu não estou falando, e a Bíblia também não está falando somente de bens. E na verdade os bens são muito pouco, até porque quando morre deixa bens, às vezes dependendo da família, só pela misericórdia de Jesus, né? Tem nada a ver aqui, mas já compartilhei isso em conversas de amigos com alguns. Eu e a Moni temos um combinado. O combinado nosso é o seguinte: na nossa família, se em algum momento que os veinhos morrerem, veinho é jeito carinhoso, tá, gente? Não estou ofendendo meus pais, não. A gente chama eles de veinho, mas é carinhoso. Eles se sentem amados quando a gente fala isso para eles, tá? Mas a gente tem um combinado, seja na família dela ou na minha família. Se os veinhos forem e entre os herdeiros começar a rolar o menor trisco de briga por causa de herança, por causa de bens, nós dois já fechamos um acordo que a gente vai abrir mão de qualquer direito que a gente tiver. Nós tomamos a decisão que pra gente ficar com a paz é muito mais valioso do que ficar com bens. Faz sentido isso para alguém aqui? Eu prefiro ter paz do que ter dinheiro. Dinheiro é útil, então não estou desprezando, não. Sair, dar uma passeada com os trocos no bolso para fazer alguma coisa legal assim, com a família, com os amigos, enfim, é muito bom. Mas eu não posso dar nenhum lugar no meu coração para permitir que isso venha a
prender o meu coração e tirar a minha paz na presença do meu Deus. Voltando para o texto, voltando para a história. Jeoás, ele terminou o reino dele na alta, fazendo coisas admiráveis, apesar do tipo de vida que ele tinha. Era a favor de Deus, puro, puro. Mas ele não deixou nada para o filho dele, nada de útil. E o filho dele, queridos, viveu uma derrota. Foi um péssimo rei. Ele acabou com o reino de Israel. Israel, por causa de um mau rei, sofreu na mão dos sírios. Porque Jeoás, o pai, por causa da sua atitude tímida, tendo ido somente 3 vezes, quando a oportunidade estava ali ele estava diante da porta, se abrindo de oportunidade. Se ele realmente queria algo de Deus, o profeta falou: rapaz, você deveria ter batido 5, 6, você deveria ter batido 10, 50 vezes, ter batido enquanto tivesse flecha na tua mão, ter batido enquanto tivesse força no teu braço, porque uma porta do Senhor estava se abrindo. Mas por causa da timidez daquele pai, aquele filho, com a cabeça e com o coração totalmente bagunçados, se perdeu totalmente. O pai gastou as 3 vitórias. As 3 vitórias que Deus prometeu, vou dar, ele gastou. E não sobrou nenhuma promessa de Deus para o filho. Ele até deixou uma coroa para o filho. Ele até deixou um trono para o filho. Ele até deixou um cetro para o filho. Mas ele deixou uma herança espiritual terrível para o seu filho. E toda uma nação, e muitas vezes toda uma família sofre. E muitas vezes toda uma empresa sofre. Muitas vezes todo um círculo de amigos sofre. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual foi a razão de Jeoás? Sabe qual foi a razão de Jeoás para ele ter sido tímido e acanhado? Eu posso explicar isso para você nessa noite. Na sua atitude. Foi porque ele estava prestando atenção apenas na voz do homem. Ele não estava dando ouvidos à voz interna de Deus falando dentro do seu coração. Vai um pouco mais. Tenta um pouco mais. Coloca um pouco mais o seu coração. Se esforça um pouco mais. Busca um pouco mais. Entra de cabeça e não só com o pezinho, com a pontinha do dedo. Ele estava olhando para um homem e não para a voz de Deus falando ao coração dele naquele momento. Quando os ouvidos espirituais estão tapados, a gente vai ter muita dificuldade de perceber quando Deus está abrindo portas de oportunidades na nossa vida. E isso, queridos, é um sinal. É um sinal de autocrítica. É um sinal de avaliação, de reflexão nas nossas vidas. De que a gente precisa dar uma parada para perceber que a gente, se não está conseguindo ouvir a voz de Deus falar aqui dentro, mais alto do que as vozes das pessoas falando ao redor de nós, significa que o nosso relacionamento com Deus, significa que a nossa saúde espiritual está fraquinha. A gente está sendo guiado muitas vezes mais pela natureza carnal. Eu estou com medo, então não vou. As pessoas não estão gostando muito, então eu não vou. Ninguém está concordando comigo, então eu não vou. As pessoas vão sendo movidas mais pelas circunstâncias. Está frio, está chovendo, então eu não vou. Do que pelo Espírito falando dentro do seu coração. A voz de Deus dizendo a você: venha para os meus braços. Queridos, falta de atenção ao Espírito Santo, falta de tempo com o Espírito Santo. Era Deus
que estava falando pela boca do profeta com o rei Jeoás. Foi com a flecha que mandou atirar para a vitória. E foi com a flecha, a mesma flecha, que ele mandou ferir a terra, para saber o quanto ele estava disposto. Querido, querida, eu estou abrindo um tempo para você. O quanto você está disposto a viver esse tempo. E Jeoás não estava entendendo isso. Se Deus mandou atirar com uma flecha, Ele mandou ferir o chão com uma flecha. E sabe, queridos, quando a gente está com a nossa saúde espiritual fraca, a gente não consegue fazer essas conexões no nosso coração. A gente não consegue perceber os sinais que o Espírito está dando na nossa vida. A gente acha que é circunstância aleatória. Foi só uma pessoa que ligou para mim hoje. Foi só mais um evento dentre tantos que aconteceu na igreja. Não se liga. Não consegue perceber. Foi o que aconteceu com Jeoás. Na cabeça, no coração de Jeoás, que estava tão fraco, que estava tão frio espiritualmente, para Jeoás, é só uma flecha. Não tem nada demais. É só uma flecha pela janela. É só uma flecha no chão. O que é isso? É o profeta querendo mandar um recadinho de um jeito diferente. Não, é Deus falando. Eu sei que tem pais e mães aqui. Quem aqui é pai e mãe? Por favor, levanta a mão. Obrigado, muita gente aqui. Boa parte de quem está aqui. Um pouco mais da metade, eu acredito. Você sabia que Deus, muito provavelmente, já liberou sinais e recados do coração dele para as nossas vidas, porque eu sou pai também, pela boca dos nossos filhos. E às vezes a gente não prestou atenção porque a gente estava ocupado demais ou a gente estava sem paciência com as atitudes dos nossos filhos e a gente não percebeu que aquilo não era da criança, não era do jovem, era do Espírito Santo. Eu não estou falando tudo, tá? Porque de vez em quando o filho viaja na maionese, faz parte. Até nós, né? Por que a gente vai botar na conta dos filhos e nós não? Né? Mas sabe o que eu estou dizendo? Se você está entendendo o que eu estou dizendo, sabe aquele momento em que o filho ou a filha faz um comentário, esboça uma reação diante de nós, e algo aqui no nosso coração diz, presta atenção, porque isso daqui não é uma atitude qualquer de filho ou de filha. Sou eu que estou falando com você, mas às vezes a gente está tão frio, às vezes a gente está tão longe da comunhão com o Espírito Santo, que Deus falou, a gente nem ouviu, era só o filho ou a filha comentando alguma coisa. Ele estava duro demais para perceber a mão de Deus abrindo uma grande oportunidade naquele momento. Meu irmão, minha irmã, por favor, feche seus olhos. Eu quero pedir, pessoal do louvor, pode me ajudar? Vou precisar muito de vocês. Eu peço para você fechar os seus olhos, meu irmão. Minha irmã também. Porque a palavra de Deus que eu carreguei no meu coração e que eu precisava entregar para você nessa noite, ela foi entregue. Uma oportunidade se abriu nessa noite. E agora não depende mais do pastor, do profeta. Eu peço para você fechar os seus olhos, meu irmão, minha irmã, porque esse é o momento de você olhar para dentro. Esse é o momento de você fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre as suas ações. E eu gostaria de te perguntar. Você não precisa responder para mim em voz alta, mas você precisa dar uma resposta neste exato momento para você mesmo dentro do seu coração. Seja sincero, para você. Você pode talvez enganar os outros. Tá tudo bem, eu estou vivendo na vitória, na plenitude, blá, 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 enfim, no profético. Mas seja sincero dentro do seu coração. O quanto você deseja vencer as tentações e os ataques do inferno na sua vida. Diga para você mesmo quanto. Ou quanto você tem prazer
de cair em tentação e que você não se incomoda tanto de vez em quando. Eu quero te perguntar, querido, pense sobre isso agora. O quanto você deseja romper no viver pelo Espírito? O quanto você deseja se mover no sobrenatural? O quanto você está desejoso no seu coração de viver pela fé e não por vistas e não por circunstâncias? Meu irmão, minha irmã, eu quero perguntar para você, responda sinceramente no teu coração. O quanto você deseja crescer? O quanto você deseja ter uma vida frutífera? Fazer a diferença? Ser uma bênção nas mãos de Deus, em todo lugar, dentro da sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio de seus parentes. O quanto você deseja ser uma bênção no meio das pessoas, nas mãos de Deus. Querido, querida, hoje você está diante de uma grande oportunidade para você se avaliar. Lembre-se, a resposta que nós damos a Deus, ela depende da nossa atitude de fé. Nós recebemos a palavra e o que Deus espera é uma resposta, uma atitude de fé. E eu quero perguntar para você, na sua agenda, na sua rotina diária, quanto espaço há para Deus e para as coisas do reino de Deus na sua vida? Seja sincero, sincera dentro do seu coração. Você tem dado as primícias da sua vida a Deus? Ou o que você tem oferecido a Deus da sua vida são migalhas? Tem sido o resto? Tem sido o que sobra do teu tempo, dos teus recursos, das suas energias, do seu amor, nas suas prioridades diárias? O quanto você está preso no agora, nas preocupações do agora, e nem se importa com o que Deus está querendo fazer no dia de amanhã, para onde Deus está querendo te levar? E o quanto você busca isso? O quanto você tem aproveitado o seu tempo? O que Deus tem dado a você para fazer? Com as coisas verdadeiramente importantes? Na sua ocupação? No seu trabalho? Na sua família? O quanto você tem se doado ao ministério, ao chamado que Deus deu a você? Os dons, as portas que Deus tem aberto para você, discipular pessoas. O quanto você tem se doado em amor para fazer daquela pessoa um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Eu digo isso até nas coisas comuns do dia a dia. Na sua célula, na igreja, o congregar para você, o quanto isso é importante para você? Ou será que você é o tipo de pessoa que quando você está muito preocupado, poxa, segunda-feira vai ser um dia corrido, então deixa para o culto da semana que vem, essa eu vou deixar passar. Querido, querida, a partir de hoje, lembre-se de Jeoás. 3 flechadas no chão. Tá bom ou é pouco para você? Vai falando, Espírito Santo, em nome de Jesus. 3 flechadas, meu irmão. 3 flechadas, minha irmã. Para você, tá bom? É o suficiente ou você quer mais? O quanto você deseja? O quanto você tem fome? O quanto você tem sede no seu coração? Meu querido, minha querida, entenda o seguinte: todos os que estão aqui, eu não tenho dúvidas, eu posso dizer com toda segurança, todo mundo que está fazendo parte desse culto aqui está cansado. Todo mundo que está aqui está cansado. Queria ter dormido uma hora a mais, queria ter esticado a perna um pouco mais. Não é só você, meu querido.
Mas a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O quanto que você coloca o teu descanso em primeiro lugar e as coisas de Deus deixa para terceiro, quarto, quinto lugar. O quanto você tem colocado os seus projetos, as suas vaidades em primeiro lugar e você tem dado restos, migalhas para Deus. Mas você quer viver no muito, você quer viver a plenitude, você quer fluir em mistérios. Querido, querida, pelo amor de Jesus Cristo, eu não sou teu juiz, eu não quero liberar morte aqui nesse lugar. Eu quero falar uma palavra no fundo do teu coração. Eu quero que você saia daqui nessa noite com sangue nos olhos. Eu quero que você saia daqui nessa noite com o coração ardendo. Eu quero que você saia daqui nessa noite decidido, posicionado. A partir de hoje, se Deus me der graça, eu não deixo mais oportunidade passar na minha vida. É disso que nós estamos falando. Coloque todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Semeie em fraqueza e você colherá com fartura. Semeie, você está fraco, não pare de semear, porque quem semeia na fraqueza, quem semeia derramando lágrimas, voltará com alegria e com júbilo, trazendo os seus feixes. Querido, querida, não espere tudo ficar bem. Não espere tudo ficar tranquilo. Não espere você resolver toda a sua vida. Oportunidades, elas vêm e elas não esperam. Assim, eu vou te falar uma coisa. O diabo também não espera você ficar forte para ele te atacar. Ele é covarde. Ele vai pegar teus momentos de fraqueza. Ele vai pegar os momentos de dúvida e de crise dentro do teu coração. Ele é sujo, ele é covarde. Ele vai vir para cima de você. E se for possível, ele vai passar um trator por cima de você. Porque a glória do diabo é roubar tudo que Deus fez lindo para manifestar a glória dele. A glória do diabo é desfigurar tudo aquilo que Deus fez bom e harmônico e equilibrado. Não deixe isso acontecer na sua vida. Não permita mais isso acontecer dentro da sua casa. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé, minha irmã. Em nome de Jesus, eu quero pedir a você, levante suas mãos ao alto. Abra sua boca nesse momento. Agora é o teu momento. Se você ora em línguas, comece a falar em línguas estranhas nesse momento. Comece a profetizar. Se você está sofrendo ataques na mente, coloque a sua mão profeticamente sobre a sua cabeça e comece a repreender todo tipo de pensamento, todo tipo de pensamento de morte, de destruição que estiver ocupando a sua mente. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Diga: saia em nome de Jesus. Eu viverei pela palavra que sai da boca de Deus. Esses pensamentos eu não aceito mais na minha mente. Esses sentimentos de que ninguém gosta de mim, as pessoas não me dão devido valor, esse sentimento de orfandade, esse espírito de orfandade, coloque a mão sobre o seu peito e diga: eu não sou órfão! Eu não sou órfã! Eu sou filho do Deus Altíssimo! Eu tenho um Pai eterno que me ama, que me aceita, que me afirma na sua presença. Eu não tenho tempo para perder com essas coisas. Não perco mais as oportunidades. Não perco mais o tempo de Deus se abrindo na minha vida. Profetize. Profetize. 3 tá bom ou você quer mais? O quanto você quer? Já cansou, meu irmão? Já cansou, minha irmã? O quanto você quer? É a hora. Agora é a hora. Levante a sua voz. Coloque todo o seu coração e a sua fé na sua vida, na sua atitude nesse momento. Confesse a palavra de Deus na sua vida. Comece hoje fazendo a coisa certa. A você que não teve um encontro com Jesus Cristo, essa é a primeira coisa que você tem que fazer nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração, aí onde você está, e diga: Jesus Cristo, nesta noite eu estou entregando a minha vida a Ti.
eu faço uma aliança contigo. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que você morreu na cruz para pagar o preço pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu não quero ficar de fora dessa oportunidade. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Declare isso diante dele. Senhor, eu já deixei prioridades, oportunidades passarem na minha vida. O que passou, passou. Querido, querida, não ore para que as oportunidades que passaram, elas voltem. Não é essa a oração certa. Confie na graça de Deus. O que passou, passou. Olha para frente, levanta a sua cabeça e olha para frente. Para de ficar esperando o passado voltar. Filhos e filhas de Deus têm um alvo no alto para frente. Não olhem para trás. Olhe para frente e diga: Senhor, daqui para frente, Senhor, eu não quero mais perder. Espírito Santo, derrama sobre mim. Espírito Santo, vai limpando os olhos espirituais. Espírito Santo, vai tirando o amargor, o entorpecimento dos corações aqui nesse lugar. Espírito Santo, vai destravando os tampões dos ouvidos. Tira os tampões dos ouvidos. Os tampões dos ouvidos. Os ouvidos espirituais. Sensibilidade, discernimento, quebrantamento na presença de Deus. A partir de hoje você vai estar sensível para os sinais. Opa, eu estou percebendo. Deus está falando comigo. Tem alguma coisa aqui. Isso não é comum. É algo dos céus. Senhor, o que o Senhor está querendo falar? Eu estou aqui. 3 não. 3 é muito pouco para mim. 4, 5, 10, 100, se for necessário, até eu me cansar, eu te buscarei. Coração. Se Ele é o Rei, coloque o reino dEle em primeiro lugar. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? O Rei da glória é Jesus, Jesus.
Os anjos não se cansam. Os anjos não esperam a próxima. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Aleluia. Nós e os anjos. Eu vou pedir para baixar só um pouco o volume. Só um pouco, por favor. Eu gostaria de pedir, feche os seus olhos mais uma vez. Eu tenho uma palavra de Deus para alguns que estão aqui nesse lugar. Senhor Jesus está me revelando que tem algumas pessoas aqui que já foram avisadas pelo Espírito Santo duas vezes receberam. Venham comigo, meus irmãos, em nome de Jesus, encham esse ambiente, por misericórdia. Alguns irmãos aqui que já foram avisados pelo Espírito Santo duas vezes que vocês deveriam voltar para a sua casa para restaurar a sua família. E você está esperando as pessoas da sua família te procurarem para se reconciliarem com você. E o Senhor está dizendo: a oportunidade eu estou dando porque eu já estou falando no seu coração. E você está esperando pelos outros para fazer o que você tem que fazer. De você ir atrás. Não importa o que os outros fizeram. Não importa. É você diante de Deus. Qual é o teu dever diante de Deus? Qual é o teu papel diante de Deus? Vá restaurar a sua família. Eu não estou dizendo aqui só sobre a sua casa. Para alguns aqui essa palavra tem a ver com parentes. Eu estou entendendo do Senhor aqui que existem relacionamentos com sogros e sogras, com genros e noras. Existem aqui níveis de relacionamento com cunhados. Tem gente aqui que fica sem falar com o cunhado, que está sem falar com o cunhado, porque dentro de casa fala tudo do seu cunhado, da sua cunhada, tudo quanto é coisa de ruim do seu cunhado, da sua cunhada, o que fazem de errado, enfim. O Senhor já está dizendo pela última vez para alguns aqui, pela última vez, vá ganhar o coração da sua família de volta. Pare de esperar sinais. Pare de esperar circunstâncias. A voz é suficiente. A palavra é suficiente. Se você recebeu uma palavra aqui, pegue essa palavra, guarde essa palavra e siga o que a palavra de Deus diz a você. Em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas aqui, mais uma coisa, existem pessoas aqui que no seu nível de emprego, dentro da sua atividade profissional, da sua ocupação, o Senhor já tem falado a alguns de vocês aqui, sinais da parte de Deus já têm sido levantados, de que você deveria mudar de atitude na sua vida profissional e começar a ser mais prudente e mais ousado no seu trabalho. Mas você está se acanhando, se escondendo das pessoas com medo de perder o emprego ou de perder a oportunidadezinha do trabalho que você tem. Querido, querida, entenda uma coisa: teu patrão não é homem nem mulher, o teu patrão é Jesus Cristo. Medo é um espírito maligno. E neste lugar, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno de medo que tem paralisado o meu irmão e a minha irmã. Levante-se, vai trabalhar,
Seja próspero. O Senhor vai colocar na sua mão quando você pegar o arco. Ele está ungindo o trabalho das suas mãos. Lembre-se, um tempo de vitória, de prosperidade está se abrindo. Agora levante-se. Levante-se, dê o seu melhor para a glória de Deus. Trabalhe como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, sabendo que a bênção dele está sobre você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, todo espírito de timidez aqui. Se você em algum momento já abriu a boca para dizer que você é uma pessoa tímida, a partir de hoje está repreendida essa palavra na sua boca. Você nunca mais vai usar a sua boca para falar isso. Isso não é a sua identidade. Se você em algum momento já falou de você mesmo, eu sou uma pessoa acanhada, eu sou uma pessoa lenta, eu sou uma pessoa lerda, a partir de hoje essa palavra está cancelada na sua boca. Sua boca é santa para jorrar vida e bênção. Nunca mais você vai falar isso a respeito de você. Nunca mais. Pense comigo. Você acha que você encontraria na Bíblia Deus falando isso para você? Você é um tímido, você é um medroso, você é um acanhado, você é um confuso, um perdido, você é um lento. Deus já falou isso para alguém, afirmando a sua identidade? Jamais, querido. Jamais. Então não fale isso para você. Não empreste a sua boca para o diabo para falar isso a respeito da sua vida. Amém? Amém? Eu quero te abençoar a sua semana. Pai Santo, vai com meu irmão e a minha irmã, guiando os passos, meu Pai. Não deixe que tropece no seu caminho, meu Deus. Pai, dá lucidez, dá discernimento, dá prudência, meu Pai, ao coração do meu irmão e da minha irmã, meu Pai. Que eles, ó Deus, peguem tudo que eles receberam. Eles vão sair daqui carregando algo dos céus, meu Pai. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de fazer valer tudo que receberam, ó Pai, da parte do Senhor. É dia de botar a fé em prática e terem atitudes favoráveis na direção da oportunidade que o Senhor está abrindo, meu Pai. Ó meu Deus, que uma unção de ousadia, que uma unção de coragem seja derramada sobre os meus irmãos, para fazer aquilo que é conforme a palavra do Senhor que tem sido dito a cada um deles. Pai, que o Senhor dê ordens aos teus anjos, guardando cada lar aqui, cada casa, anjos no seu quarto, anjos na sala da sua casa, anjos do Senhor na cozinha da sua casa, anjos do Senhor nos muros e no portão da sua casa, com espadas de fogo, defendendo, guardando, livrando, confirmando todo o propósito dos céus na vida do meu irmão, da minha irmã e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem uma semana maravilhosa, querido, querida. As células e os discipulados já estão indo para os últimos momentos nesse ano. Ainda tem vaga para o encontro com Deus. E falando em encontro com Deus, domingo que vem nós vamos ter um momento especial aqui, vai ser maravilhoso, algo relacionado ao encontro com Deus, tá bem? Que nós vamos viver e a gente vai estar juntos e vai